Bom dia, sétimo ano. Então, galera, hoje nós vamos falar aí sobre a questão da estrutura fundiária, né, que foi assunto aí da última aula. E hoje nós vamos começar a falar sobre como que historicamente se deram essas relações entre grandes proprietários, entre pequenos proprietários, como que isso acentuou o êxodo rural. E aí, no material aí da plataforma de vocês, que vocês pegaram, fala primeiramente o conceito de agropecuária, conjunto de atividades que incluem a agricultura e a criação de animais. Então, tudo que envolve aí, né, a agricultura, a criação de animais, né, tudo que envolve também só que aí, tipo, tudo que envolve a cadeia produtiva já é chamada de agronegócio, que é a produção de máquinas e equipamentos também. Então, essa atividade, que é a atividade primária da economia, é conhecida como agropecuária. Aí aqui fala também no material. A agropecuária brasileira apresenta o processo de evolução histórica. Esse processo de evolução ele começa lá na época da colonização do Brasil, né? Lá por volta do século XVI, quando tem início o processo de colonização do Brasil. As capitanias hereditárias que foram, né, lá no século XVI, XVII, e aí também teve a questão da cana-de-açúcar, que foi a primeira grande atividade agrícola brasileira, começam a dividir o território do país em capitanias hereditárias, que foi a primeira forma de latifúndio. Vocês vão ver mais à frente aí o que é latifúndio. Então, né, é uma estrutura bem antiga. Isso já começa lá desde os primórdios, né, do Brasil enquanto um país, né, desde o início da colonização. Então, a cana-de-açúcar, inclusive, ela foi responsável pelo tráfico negreiro, né, pela vinda de escravos da África para o Brasil. Conceitos importantes, né? Produção agrícola e produtividade agrícola. A produção, na verdade, ela corresponde toda a produção, seja ela intensiva ou extensiva. Agora, o conceito de produtividade já é diferente. O conceito de produtividade engloba o quanto, né, o quanto que aquele produtor lá consegue produzir em determinado tempo. Então, nem sempre produção tem a ver com produtividade. Produção qualquer um pode produzir. Agora, produtividade, ou seja, você não perder parte da sua colheita para eventos climáticos, para insetos que possam atacar ali a produção, ou você ter condição de produzir mais em menos tempo. Isso aí é produtividade. A estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um espaço. Então, assim, se um determinado agricultor possui muitas terras e outros já não possuem nada, assim, não possuem um pedaço de terra para ele ter ali o autossustento, para vender o excedente. Essa é a estrutura fundiária. Aqui no Brasil ela é caracterizada por grandes latifúndios, que são grandes propriedades, são grandes extensões de terra. E o fato dessas grandes extensões de terra não serem exploradas, muitas das vezes em sua maior parte, ou seja, serem terras improdutivas, acaba gerando conflitos de ordem social no campo. Acaba levando a embates aí entre, né, grandes proprietários rurais, grandes fazendeiros e manifestantes dos sem terras. O MST é um movimento no campo brasileiro que visa a redistribuição, né, que visa uma igualdade, né, visa a reforma agrária. Então, muitas das vezes existem esses conflitos de interesses no campo em razão da estrutura fundiária brasileira, que, como eu falei ali atrás, ela vem de muito, muito antigamente. A produção da pecuária brasileira, da agropecuária brasileira, sempre foi voltada para a exportação. Então, desde a cana-de-açúcar, isso sempre começa assim, até antes, né? O pau-brasil era retirado aqui para levar para a Europa para fabricar tintas, etc. A cana-de-açúcar era voltada para exportação. Então, existe uma estrutura monocultora, ou seja, a produção de um único gênero agrícola, que não vem de hoje, né? Vem de muito, muito antigamente. Aí eu já falei também dos conflitos fundiários, né? Pela posse da terra e também da reforma agrária. Esses movimentos eles reivindicam a criação
de uma reforma agrária, de uma distribuição igualitária no campo, beleza? Então, esse foi basicamente o assunto aí da última aula na terça-feira, né? Peço que vocês entrem em contato por causa de dúvidas, né? Podem deixar mensagem lá, que eu vou responder. E que assim, façam os exercícios também, que é muito importante. E a gente se vê aí na próxima quinta-feira, valeu? Às 9h10 da manhã. E um abraço aí, se cuide.